Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Legal, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET, e você assiste simultâneo no YouTube. Final da tarde, postamos nas redes sociais e você a qualquer momento pode dar uma olhada no Facebook ou no Instagram, ver os programas que estão ali alojados ou o convidado do dia que esteve aqui com a gente. Nossos apoiadores culturais são Ubra Santa Maria, seja o protagonista da sua própria história, e Ótica Santos, visivelmente a melhor, mês de agosto, mês dos pais, toda a linha da loja em 20% de desconto e parcela tudo em até 10 vezes nos cartões. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Matheus Beltrame, como é que está, Matheus? Satisfação, tudo bem? Tudo bem, prazer mais uma vez estar aqui na TV Santa Maria no programa Zona Esportiva. Matheus, tudo bem? Fala pra gente um pouco aí sobre o nosso Futebol 7, sei que está em andamento uma competição. Diz para nós aí, desde a tua última vinda aqui, quais foram as atividades aí do Futebol 7 no Planeta Bola. Nós estamos em andamento a 6ª Copa Santa Maria Futebol 7. Esta competição já teve 7 rodadas. A última delas realizada agora no domingo, a fase de quartas de final. E é muito importante a gente trazer esse panorama e trazer um parecer sobre a rodada, né? Muito se foi questionado do porquê esta rodada sendo realizada na mesma data que a final da Copa dos Campeões de Colorado e Kennedy, lá no campo do 2 de novembro. Essa rodada já estava programada desde o dia 14 de agosto. Nós já tínhamos a previsão de fazer a rodada no dia 28. Nós estamos trabalhando uma arbitragem de Santa Cruz do Sul, que não pode trabalhar do domingo à tardinha à noite, em função do dia de trabalho na segunda-feira. No sábado nós temos um problema, um exterior de futsal, que nas quartas de final envolvia não apenas atletas que jogam para o FSM União Independente, mas que jogaram neste domingo pela Ferrovia Esporte Clube de Júlio de Castilhos e que jogam pelo McLares Barcelona Série Ouro no sábado à noite. Então, nós tivemos algumas dificuldades para tentar fazer uma logística diferente e, infelizmente, apesar de todos os esforços, conseguimos e tivemos que manter essa rodada no domingo, mas graças a Deus conseguimos realizar um sucesso, com uma boa presença de público dentro das condições possíveis, e foi finalizada então a fase quartas de final com os seguintes jogos. Partida das 2h30 da tarde, primeiro do grupo A da primeira fase, a Ferrovia Esporte Clube enfrentou o The Blacks, atual campeão da 5ª Copa Santa Maria Futebol 7. O jogo foi para a disputa do shootout, já que houve empate em 3-3, as 2 primeiras cobranças foram erradas. Nós estamos fazendo uma adaptação à regra de utilizar cobranças uma a uma alternada, né, para não haver atraso nos demais jogos. Já tem horários locados posteriormente à rodada. E após as 2 cobranças não acertadas, o Jader acabou marcando para o The Blacks e o Rafael veio, um jogador de Tupaciretã, acabou errando para a Ferrovia Esporte Clube e o The Blacks avançou à fase semifinal, uma vitória no shootout por 1-0. Após o empate em 3-3 no tempo regulamentar. Detalhe do jogo é que se não fosse o goleiro Rafael na partida no tempo regulamentar, o The Blacks, que havia saído vencendo por 1-0, tomou a virada 2-1 e por muito pouco não levou o terceiro gol, mas acabou classificando no shootout. No jogo das 13h30 da tarde, o primeiro colocado do grupo B, o Juventus SM, acabou goleando o Made in Santa por 8-0, a maior goleada da tarde. E acabou classificando para a fase semifinal, Mente Santa, que havia sido segundo colocado no grupo A, na primeira fase da fase classificatória. No jogo das 4h30 da tarde, o Tamoio Futebol Clube, primeiro colocado do grupo C, venceu o Largados Esporte Clube, segundo do grupo D, por 2-1. Tamoio saiu na frente, o Largados empatou em cobrança de pênalti, mas o Adriano Palmeira Machado, o conhecido Ceará, acabou fazendo um golaço na segunda etapa, já tinha feito o gol de abertura do placar para o Tamoio. O Jefinho havia empatado com o Largados,
Tamoio classificado para a semifinal, uma vitória em 2-1. E o Sport Clube Red Bull Liverpool, em jogo das 5h30 da tarde, primeiro do grupo D, acabou vencendo uma das equipes cotadas como favoritas até ao título, que é o Futebol Clube Barça Beer. E o Sport Clube Red Bull Liverpool acabou jogando melhor e vencendo o jogo pelo placar de 2-1. Com essas equipes classificadas, nós tivemos então até o momento, na competição, 28 jogos, 155 gols marcados, média de 5,54 gols por partida. Melhor ataque, Tamoio, 21 gols. Melhor defesa, Juventus, 4 gols. E a melhor média de gols, o Tamoio, uma média de 5,25 gols por partida. Se não me falha a memória, o goleador ainda é o João Vitor Miller Soares do Beijing Santa com 7 gols. Eu ainda não recebi as súmulas para digitação no site lsf7.com.br. Lá por enquanto só tem o resultado do jogo. O pessoal vai poder conferir, acho que a partir de hoje que eu já recebo e já faço o cadastro, todos os detalhes de cada uma das partidas no endereço lsf7.com.br, que é o site da Liga Santamariense. Nós teremos agora então no domingo já a fase semifinal. Agora domingo pra gente é mais tranquilo, né? Nós temos apenas na concorrência uma semifinal da Copa do Brasil, Novo Horizontino e São Miguel. Até grande parte dos atletas, 99%, não atuam no futebol 7. E até pela questão da temperatura do domingo, ali na casa dos 18, mas de repente ainda pode diminuir até chegarmos ao domingo, a gente optou por manter o horário das 13h30 da tarde o primeiro jogo e 4h30 o segundo, também em função da arbitragem, mas também em função da temperatura, que ela pode baixar na parte da noite, a gente poderia ter uma presença maior de público à tarde, maior consumo da Copa. Então são vários fatores que definem também para o telespectador poder entender a definição de horários das partidas, ainda mais agora numa fase semifinal. Então nós teremos 13h30 da tarde um jogo, e na primeira fase as equipes se enfrentarem, empatarem 2-2 pela última rodada da primeira fase. Rodada essa no dia 14 de agosto, que inclusive movimentou bastante a sociedade por ser o planeta da bola. É um jogo que poderia tranquilamente ser uma final, a partida da Blacks e Juventus. Só para o telespectador ter uma ideia, a Juventus, que tem a melhor defesa do campeonato, tem atletas como o Thiaguinho Risati, Josias e o goleiro Romário. Só para dar alguns exemplos, além de alguns jogadores bastante conhecidos no futebol 7 de Santa Maria, que eram inclusive oriundos e vieram do adversário. O Jair, inclusive, que disputou agora a final da Copa dos Campeões, se não me falha a memória, campeão pelo Colorado. O César Inloff, que é o pivô do The Blacks, mas que não vai jogar porque está expulso, acabou sendo expulso da partida da Juventus e Beijing Santa. E nós temos também o Fon, que é um goleador bastante conhecido no futebol amador, que não jogou agora a fase quartas de final, estava suspenso, e que agora volta a atuar nessa fase semifinal, defendendo a Juventus. No caso da Blacks, nós temos o goleiro Rafael Silva, campeão da Copa dos Campeões, agora um Colorado, sendo decisivo nas penalidades. O goleiro Rafael Vermelho, bastante conhecido no futsal, goleiro do União Independente. Nós temos o Rogerinho, lá de São Cepé, Rogério Oliveira de Lima, atleta do União Independente Futsal. Nós temos Filipinho, atleta da UFS Futsal. Giovanni Arilson, atletas do União Independente. Então, são atletas bastante conhecidos aí no futebol da cidade, que com certeza vão proporcionar aí, sem dúvida alguma, um maravilhoso espetáculo no domingo. E o outro jogo de fundo reunirá o Tamoio Futebol Clube, que é uma das equipes mais tradicionais de Santa Maria, hoje em atividade, a segunda equipe mais antiga da Sociedade Esportiva da Bola, contando desde a sua sede nova em 2017. É uma equipe que, além do Adriano Palmeira Machado, Ceará, e já defendeu o interesse Rio Grandense. Nós temos o Diego Cardoso, por exemplo, que foi campeão agora da Copa dos Campeões com o Colorado. O Rodrigo Guimarães, conhecido como Rodrigo Jun, que foi campeão por 3 vezes consecutivas da Copa Santa Maria Futebol 7, com a equipe do Azar Futebol Clube. Na segunda, terceira e quarta Copa Santa Maria Futebol 7. O Adriano agora defende os veteranos do Paineira no 35, assim como também o zagueiro Thiago Passato de Ávila, o Thiagão. Então, promete sem dúvida alguma ser um grande espetáculo. O Sport Clube Red Bull Liverpool tem entre as suas fileiras o Daniel Salerravi, o Popular Bila, que já foi vice-campeão e goleador da 4ª edição da Copa Santa Maria Futebol 7 com o Soares Futebol Clube, e o Juninho da Rosa, né?
conhecido atleta de Santa Maria, que já defendeu Inter de Santa Maria e Rio Grandense, que agora estava jogando no Porto Velho em Rondônia no primeiro semestre. Então é uma promessa e um grande espetáculo também. São duas equipes que lideraram as suas chaves na primeira fase. Tanto Tamoio quanto Liverpool foram líderes das suas chaves dos grupos C e D, respectivamente. Então nós teremos, sem dúvida alguma, 2 grandes jogos no domingo. Jogos decisivos, empatou, vai para a segunda do shootout, uma cobrança alternada para cada agremiação, o que promete ser 2 grandes semifinais, uma competição realmente num nível técnico muito alto. Pois é, Matheus, faz para nós uma análise aí da competição até agora, que deu para te ver o nível das equipes, você falou que foi um nível muito bom, né? Mas analisando toda a competição em si, assim, o que tu podia dizer para o nosso pessoal que está nos acompanhando aí? Muito bom mesmo. Algumas equipes, como por exemplo o Futebol Clube Barçabira, apesar de já ter sido eliminado, e o Juventus SM, por exemplo, investiram muito para tentar roubar o título da Blacks. O Juventus segue na parada. O Futebol Clube Barçabira já caiu. O Tamoio é uma equipe que contratou alguns reforços. Por exemplo, o Rodrigo Ju, o Pablo, que era um atleta que já defendeu outras agremiações em Copa Santa Maria, o Arsenal Futebol Clube, que é um jogador de meio campo. O goleiro Juliano Bastianello, que é um goleiro reserva, inclusive. O goleiro Gabriel Menezes, Adriano Palmeira Machado, o Christian Rafael, o Elisandro, que é um atleta que defende o Paineira na categoria 35 anos, que também já é da casa. O Tamoio já é uma equipe que mantém alguns atletas oriundos desde o início da formação da agremiação. Nós temos o Sport Clube Red Bull Liverpool, que também montou uma equipe bastante competitiva, haja vista que ficou em primeiro lugar no grupo D da primeira fase, onde alguns jogadores bastante conhecidos do futebol amador e salão também, que são muito fortes. O goleiro Dotti, por exemplo, esteve em alguma dessas conquistas, não me lembro se todas, da equipe do Azar Futebol Clube, como goleiro reserva do Romário. Tem que ser destacado muito. Na equipe titular já ganhou 2 prêmios de melhor jogador da partida em 2 partidas, uma na primeira fase e uma outra agora, se não me falha, 2 da primeira fase, se não me falha a memória. Nós temos o The Blacks, né, que é uma equipe que dispensa comentários, é o líder do ranking da Liga Santa Maria Futebol 7, e é que o maior número de vitórias durante todas as suas participações em Copa Santa Maria Futebol 7. É uma equipe que participou de todas as edições da competição, desde a primeira edição. Então, o nível realmente está muito alto, muito qualificado. E algumas equipes realmente muito fortes, como o Futebol Barçabira é um exemplo, que contratou o Fábio Escobar, Donizete, Jonathan Marinho, Solon, que é bastante conhecido no futebol amador. Alguns jogadores bem interessantes. Acabou, no caso, por exemplo, o Barçabira ficando pelo caminho diante aí do nível técnico das equipes adversárias. Pois é, dentro dessa análise que você fez, deu para sentir que o crescimento que está tendo no futebol 7 na Santa Maria região, né? É um crescimento muito forte. E um detalhe, algumas equipes, como o Juventus, como o Barçabir e outras tantas, já estão investindo financeiramente na montagem de equipes, ou seja, não estão entrando apenas uma base caseira, não, estão contratando jogadores no mercado, estão reforçando seus elencos, estão investindo na formação de equipes, e isso faz muito a diferença. E com um detalhe, e é muito importante salientar para quem está nos acompanhando no Zona Esportiva da TV Santa Maria, essas 4 equipes que estão na fase semifinal, todas elas treinam pelo menos uma vez por semana. O The Blacks tem um horário fixo no La Guerrilha Paintball Soccer, complexo esportivo. A Juventus SM também. O Taboão Futebol Clube tem um horário toda quinta-feira, às 8h45 na quadra 1 da Sociedade Esportiva Plena Bola. E a equipe no Sport Clube Red Bull Liverpool é a única equipe das semifinalistas que não conta com horário fixo, mas tem treinado toda semana na Sociedade Esportiva Plena Bola. Em quinta-feira vai fazer um treino na quadra número 2, 8h45, contra a equipe do Ajax. Então, são equipes que nunca deixaram de treinar durante esta competição, pelo menos uma vez por semana. Isso prova que não apenas a qualidade de investimento de formação de elenco individual, mas o jogo coletivo dessas equipes, o entrosamento, a dedicação em quadra, o conjunto fez com que essas equipes merecidamente chegassem a esta fase semifinal.
Matheus, você falou em Juventus. É o Juventus, é o mesmo Juventus veterano? Não, é uma outra agremiação, é o Juventus Santa Maria, uma outra agremiação com bastante tradição no futebol 7 na cidade. Inclusive, o Diego de Assis Domingos, que é o responsável pela Academia Bem-Estar Pro ali na Medianeira, que inclusive ele comandava o antigo espaço onde hoje localiza-se o La Guerrilha Paintball e Soccer. Então ele tem uma experiência no mercado já, lidando com o futebol 7, e hoje ele é responsável como treinador e coordenador desta fortíssima equipe que está disputando a 6ª Copa Santa Maria Futebol 7 e que conta com bastante jogadores conhecidos, alguns que eu já citei do futebol profissional de Santa Maria e outros também bastante conhecidos no futebol amador e do salão em Santa Maria, como por exemplo o Bruno da Costa Vargas, que hoje disputa a Série Bronze da Federação Gaúcha de Futsal, mas que já defendeu, por exemplo, o União Independente em Série Ouro do Estadual da Federação Gaúcha de Futsal. Qual é a previsão de término dessa competição, Matheus? A semifinal agora está programada para o final de semana, neste domingo, que teremos pela frente agora, e no outro final de semana nós poderemos encerrar a competição. Ainda não está marcado a data da final. A gente ainda não tem a definição exata da data da final, mas a semifinal já está confirmada para esse final de semana. Este domingo agora vai dar dia 4 de agosto. E aí, se nós formos pegar o mês de setembro, dentro do nosso calendário de competições para o corrente ano, nós teríamos, também falha a memória, o dia 11 de setembro, que é o próximo domingo, como data possível de encerramento da competição. Mas ainda não está nada confirmado. A gente deve primeiro terminar a fase semifinal para confirmar os horários e a data da grande final e também da disputa do 3º lugar. Você sempre escolhe, né, uma seleção da competição. Quem é que nessa reta final já pode quase que afirmar que vai estar nessa seleção, hein? Olha, eu considero neste momento, na competição até agora em andamento, Thiaguinho Risati, por exemplo, atleta da Juventus, é um atleta que realmente tem que ser destacado bastante. O Maicon Cardoso, que é um atleta da equipe do Esporte Clube Red Bull Liverpool, tem feito bastante gols. O Rafael Vermelho, que é um goleiro que foi decisivo agora na disputa do shootout a favor da equipe do The Blacks. Ele e o Rafael revezam, né? O Rafael começa geralmente jogando no primeiro tempo e o Vermelho o segundo, que caso vá para a disputa do shootout, quem faz as defesas ou quem vai tentar fazer as defesas é o Vermelho, que é um goleiro nada que diga que o Rafael Silva não tem a competência para estar nas cobras de shootout, mas o Vermelho é reconhecido até pelo próprio Rafael como um goleiro mais gabaritado para isso. Nós temos então alguns jogadores que eu posso estar aí, o próprio Jefferson Ferreira, o Teno, né, jogador que já teve uma passagem pelo Inter Santa Maria, que é o ala direita do The Blacks, também que é um jogador bastante importante na competição. O Adriano Palmeira Machado, sem dúvida alguma, é um jogador com larga experiência no futebol em Santa Maria, que tem sido decisivo para a equipe do Tamanho, marcou 2 gols agora no final de semana. Então, são alguns jogadores realmente que têm brilhado bastante nessa competição. Matheus, o que vem pela frente agora aí no Planeta Bola ou no Futebol 7 de Santa Maria? Olha, o Planeta Bola deve estar recebendo, acredito que lá para o mês de janeiro, uma nova competição da categoria Master, 35 anos. Há uma competição que está programada de 35 anos para o Complexo Esportivo La Guerrilha Paintball e Soccer, mas a data exata do Congresso Técnico ainda não chegou ao meu conhecimento. Mas no caso do Planeta Bola, a gente tem uma previsão de uma competição lá para o mês de janeiro. Não significa que a Sociedade Esportiva Planeta Bola, em parceria com a Panis Eventos Esportivos e com a própria Liga de Futebol 7 de Santa Maria, não possa ter uma outra competição, que aliás terá, né? Porque nós teremos a Supercopa. Após o término da Copa Santa Maria Futebol 7, 6ª edição, nós teremos uma Supercopa que estava prevista para setembro e outubro e deve envolver aí os dois complexos, Sociedade Esportiva Planeta Bola e La Guerrilha Paintball e Soccer. Quero aproveitar a oportunidade para fazer um lembrete, né? A gente tem feito uma cobrança de R$5 a entrada
nessas fases decisivas da Copa Santa Maria, não permitindo a entrada de veículos. Apenas atletas e comissão técnica envolvidos nas equipes semifinalistas aqui não pagam o valor de entrada, porque a gente, no último domingo, por exemplo, contou com a presença de 4 seguranças. Esses 4 seguranças, eles dão uma garantia de que o evento ocorra sem qualquer tipo de problema e permite que o torcedor confortavelmente possa acompanhar as partidas. O segurança, se precisar ali, fica dentro da quadra, entra dentro da quadra, melhor dizendo, para resolver algum problema, fica cuidando do portão da entrada da quadra dos jogadores, faz uma revista no vestiário, faz uma revista no local onde as pessoas estão acomodadas, justamente para verificar se não há nenhum tipo de armamento, por exemplo, que alguém esteja portando e que poderia causar algum transtorno aí à realização do evento. Então é importante as pessoas saberem que o fato de estar sendo cobrado um valor de entrada é justamente para o investimento em segurança, até porque nós não teríamos condições de arcar uma despesa muito alta de segurança se não houvesse uma cobrança de valor de entrada, mas eu acredito que o público já a partir dessa quase quarta semifinal já entendeu o nosso processo. Inclusive a gente recebeu alguns agradecimentos, né, por estar proporcionando um ambiente tranquilo e seguro para a realização das partidas, porque este é o momento realmente em que as coisas se decidem, né, se afunilam, e que o clima muitas vezes acaba esquentando um pouco mais. Matheus, alguma coisa que a gente esqueceu de colocar aqui sobre o Futebol 7? Eu acredito que era isso. A gente está fazendo esse trabalho para encerrar a competição da melhor maneira possível. Teremos aí certamente 2 grandes semifinais, como já adiantei, e a própria Liga Santa Maria tem Futebol 7. Em breve, quem sabe, poderá trazer algumas novidades também que a gente poderá anunciar aqui. A gente está fazendo um trabalho em paralelo a Panis Eventos Esportivos e a Liga de Futebol 7 de Santa Maria, que são parceiras da Copa Santa Maria, tem fortalecimento da Liga, tem crescimento do lsf7.com.br. Pessoal, pode procurar também no YouTube o LSF7 TV. A gente tem publicado alguns vídeos no YouTube de entrevistas. Ainda não publiquei da fase quarta semifinal, vou publicar até sexta-feira. A gente tem publicado alguns gols, porque a Sociedade Esportiva da Bola tem uma parceria com o meulance.net.br. Não toda pessoa que jogar na quadra 1 ou 2 da Sociedade Esportiva da Bola e fizer um gol, ela aperta um botão, esse gol é gravado 15 segundos no lance ou gol. Você entra no aplicativo meulance.net.br, faz um cadastro, em 12 horas você recebe no seu WhatsApp o lance que você gravou. Beleza. Matheus, sucesso, obrigado pela tua vinda aqui, né? Que saia tudo bem então nessa reta final da competição. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e um grande abraço a todos os nossos telespectadores. Estamos indo embora, deixando um abraço a todos, amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva, apoio cultural, Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história.